sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e correr 10 km todos os dias. Esse foi o treinamento que o Saitama fez para se tornar uma entidade viva caminhando pela Terra e fingindo ser um humano normal. Pelo menos é o que ele fala. Mas se eu te dissesse que alguém estava observando toda vez que o Careca de Capa usava sua força monstruosa para pulverizar um vilão, essa entidade existe e ele estava lá todas as vezes. E eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Fala, fã de One Punch Man, Charles Barros aqui. A teoria mais aceita sobre como Saitama ganhou seus poderes é explicada pelo Genos da Casa da Evolução, no capítulo 88 do mangá. Por lá, o cientista diz que todo ser humano possui um limitador e que o Saitama provavelmente conseguiu remover esse limite através de algum esforço monstruoso para se tornar mais forte. Detalhe que ele fala remover e não quebrar, como o Blue, outro personagem da história, fala que fez. O engraçado é que o próprio Genos, que tentou fazer isso a vida toda em suas cobaias, através de experimentos, não conseguiu explicar como foi que o Saitama fez isso, se limitando em apenas dizer que o limitador do herói foi retirado, que por causa disso, ele poderia fazer praticamente qualquer coisa. Esse treinamento do Saitama é uma jornada de pura transformação, pois ao se submeter a condições extremas, o Saitama transcendeu a humanidade, com sua incrível determinação. Ele recusou qualquer ajuda externa, sabendo que isso seria uma interferência não natural ao seu treinamento. Essa força de vontade implacável permitiu que ele removesse o limitador imposto por Deus, desencadeando um crescimento de poder inimaginável, que era impossível de ser medido, como vimos lá no mangá em sua luta contra o Garou Cósmico. Saitama descreveu seu treinamento como a capacidade de atingir um crescimento explosivo ao enfrentar a morte iminente, um conceito que se revelou verdadeiro quando o Garou enfrentou o Bug God e o Royal Reaper. Assim como Saitama, o Garou também alcançou um potencial ilimitado, graças à sua experiência nas lutas, o que sempre deixava ele no limite entre a vida e a morte. Essa evolução transformou Saitama em um ser que não sofria mais tanto assim com a física aplicada ao seu redor, como confirmado pela Fubuki. Embora isso pareça força bruta apenas, esse poder é totalmente diferente de qualquer outro na obra. E para mim, o maior poder do Saitama não é nem a força, mas sim a adaptação. Basta lembrar que ele não conseguia respirar no espaço quando foi jogado na Lua, mas depois, quando foi levado ao espaço pelo Blast em sua luta contra o Garou, respirar no vácuo do espaço não era mais um problema para ele. Então seu maior poder, na verdade, é a adaptação, o que levanta a questão: se essa habilidade não teria sido dada por alguma entidade superior. E como não temos outro ser que também tenha removido seu limitador na obra para comparar, fica realmente difícil saber se os poderes do Saitama são frutos de seu treinamento ou se são dados por um ser supremo, como o God, por exemplo. No capítulo 173 do mangá, o Saitama e o Flash entram em contato com a entidade Deus, por terem tocado em um dos cubos cósmicos que estava no QG dos monstros. Porém, não dá para saber se aquele ser mostrado ali era o mesmo que está preso na Lua. Poderia muito bem ser outro ser celestial com status interdimensional igual ao que já conhecemos, ou até mesmo a própria entidade lunar, que de alguma forma foi selada em exílio em algum lugar da galáxia, ou até em outra dimensão. E a única coisa que faz ela transcender essa prisão poderia ser aqueles cubos negros, artefatos espalhados pelo universo, que o Blast revelou que gosta de colecionar. Já no capítulo seguinte, o 174, vemos essa capa bem curiosa, dividindo o mundo, onde conhecemos, em um mundo obscuro, mas ao mesmo tempo sincronizados entre si, como se fosse o Upside Down de One Punch Man. O astronauta é espelhado em uma espécie de mergulhador, enquanto a Lua divide espaço com o grande olho de uma criatura cutulesca. E a única coisa em comum aqui, nesses dois mundos, é aquele cubo negro. Então podemos deduzir que esse cubo é uma espécie de chave, ou até portal, que liga esses dois mundos espelhados. Mesmo que esse não seja o mesmo ser divino que aparece na Lua, o seu modus operandi é o mesmo, já que ele se comunica com os heróis nesse mesmo capítulo, perguntando se eles seriam dignos de receberem o seu poder. A entidade deixa bem claro que se eles não forem dignos, seus corpos serão confiscados, exatamente como vimos com o Mendigo Imperador, por exemplo. Então, esse seria o preço do poder. Porém, como sabemos, não é que o Mendigo Imperador fosse indigno, mas esse poder foi confiscado logo depois dele falhar em destruir a humanidade. Por isso que conseguir poderes dessa forma é tão perigoso, já que se você não agradar a entidade, logo terá seu CPF cancelado. Mas é isso que me faz acreditar que o Saitama não ganhou seus poderes desse jeito, já que os seus ideais vão muito contra os objetivos de Deus, a não ser que ele tenha pego esse poder e tenha se recusado a devolvê-lo, ou até fazer a vontade da entidade. Só que não faz sentido ir contra Deus e não sofrer as consequências. Mas mesmo assim, se esse for o caso, Deus com certeza se lembraria do Saitama, e pelo menos essa entidade aqui não parece reconhecer ele nesse encontro. Porém, a minha teoria é que existe mais de uma entidade e que elas não compartilham das memórias, sendo que apenas uma, a que está na Lua, é que está interessada no Saitama e tem observado ele desde o início. Seguindo por essa linha, podemos deduzir que já apareceram na obra pelo menos 4 entidades diferentes, e aposto que você não notou, mas eu vou explicar. Existe essa entidade que parece estar presa em uma dimensão paralela e que inclusive talvez seja aquela da profecia que vimos na caverna do Orochi. Existe também aquela outra entidade que aparece em outro planeta lutando contra o Blast e sua equipe. E por último, mas não menos importante, temos as duas versões daquela entidade que fica na Lua e observa
observa tudo, distribuindo seus poderes com a Cyclops, o Mendigo Imperador e o Vacine-Man. Mas por que eu falo duas versões? Porque existe aquela versão da linha do tempo em que o Garou acaba com todos, com a sua radiação, fazendo sua vontade, e essa versão recente dessa linha do tempo, depois da viagem do tempo do Saitama. E é essa a mais perigosa, porque ela tem observado tudo que o Saitama fez esses anos todos, desde que ele despertou seus poderes. Mas para que essa teoria faça sentido, precisamos definir que tanto pode existir várias entidades da mesma casta, como todas elas são parte de uma só, que foram seladas em lugares diferentes pelo universo, e pelo mesmo motivo óbvio, já que é o desejo delas destruir civilizações inteiras, o que explica a jornada que o Blast vem tendo pelo universo lutando contra elas. Mas eu sei que você está aí ansioso, se perguntando onde estão as provas de que essa entidade, seja coletiva ou individual, esteja mesmo atrás do Saitama, observando ele esse tempo todo. Então vamos a elas. No primeiro capítulo da obra, vemos Vacine-Man, um parente do Piccolo, arrasando uma cidade inteira e discussando sobre proteger a Mãe Terra, que os humanos são a praga e coisas parecidas, e quem ele acaba enfrentando? O Saitama, que acaba com ele com um soco. No episódio 7 da primeira temporada, vemos que o meteoro entra em curso de colisão com a Terra, mas você lembra da parte que o executivo da Associação de Heróis fala que ele tinha mudado bruscamente de trajetória, sem nenhuma explicação? Se a gente for levar em consideração que isso aconteceu bem próximo da Lua, podemos deduzir que isso tem o dedo do God, que ele mudou de propósito a trajetória do meteoro para que ele atingisse a cidade Z, tudo para testar os poderes do Saitama de novo. Por causa disso, podemos presumir que não é da vontade de Deus destruir a Terra, mas sim acabar com a humanidade, senão essa entidade já teria feito isso há muito tempo, sem qualquer culpa. Além disso, parece que desse episódio do meteoro para cá, o foco dele mudou totalmente para achar e eliminar o Saitama. Basta reparar que a maioria dos acontecimentos de One Punch Man acontece na cidade Z, então se eu tivesse que apostar, diria até que a criação dos monstros é coisa de Deus, e aquelas runas que aparecem no subterrâneo do QG dos monstros podem provar isso. Segundo as inscrições das runas, vistas durante a luta da Tatsumaki contra Cyclops, que também recebeu os poderes de Deus, elas afirmam que um monstro poderoso deveria ser sacrificado para que Deus ressuscitasse, ou que conseguisse chegar a essa dimensão fisicamente. É possível que isso já tenha acontecido, com a destruição do próprio Orochi, por causa de um soco sério do Saitama. Só que isso foi meio que invalidado com a habilidade do monstro de reviver por conta própria, bem ao estilo Garou. Essas runas antigas vão muito de encontro a uma profecia que já foi apresentada lá na webcomic. No capítulo 119 da obra original do One, o Saitama impede que uma profecia milenar se concretize, derrotando um discípulo de um deus dragão que voltaria à vida para varrer completamente a Terra com um fogo inesgotável. Nesse capítulo, descobrimos que existe uma ordem de cavaleiros que protege o selo do dragão maligno há milênios, e que o Saitama, sem querer, derrotou um dos monstros que quebraria esse selo. Ao presenciarem o ato heróico do Saitama, os cavaleiros explicam que muito tempo atrás, seus ancestrais conseguiram enfraquecer esse dragão e selar o seu poder em 9 pedras de selamento, que foram espalhadas pelo mundo, com o intuito de evitar que ele voltasse à vida. Acontece que o Saitama fica tão empolgado com essa ameaça que passa a ajudar os seguidores desse ser a juntarem as 9 pedras e assim derrotar o monstro, só para ser deixado em paz antes da Black Friday que ia ter no mercado. Essa criatura era a personificação da destruição total, um ser temido por todos ao longo da história de One Punch Man. E o que acontece quando o dragão revive e o Saitama entra em ação? Ele derrota essa ameaça milenar, provavelmente de nível dragão, com um soco normal. E se você reparar nas pedras que são usadas para reviver esse monstro, elas são bem parecidas com os cubos que vimos que servem para se comunicar com God, e isso não é à toa. Outras duas situações onde o Saitama teria chamado a atenção de Deus foi quando ele reduziu a nada a água natural maligna oceânica, durante a luta dos heróis contra os executivos da Associação de Monstros, e também quando ele pulverizou a Centopeia Anciã, um monstro que tinha dado trabalho para vários heróis da classe S juntos. No capítulo de Saitama contra o Garou, ele diz que está com tanta raiva depois de perder sua casa que poderia destruir a Terra com um único golpe, e ele não estava brincando. Nessa hora, o Murata faz questão de dar destaque na Lua, como se alguém observasse o herói atentamente. Já no episódio do Boros, Saitama consegue derrotar com um soco sério o vilão intergaláctico, que tinha acabado de lançar o seu golpe mais poderoso, o Canhão que Ruge e Estrela em Colapso, que com certeza destruiria a Terra. Sem falar que antes, o vilão tinha jogado nosso herói na Lua, o que deve ter chamado ainda mais a atenção da entidade para aquela luta. Lembrando que o Boros viajava pelas galáxias a fim de lutar com alguém forte, porque um profeta local tinha profetizado que ele encontraria tal oponente em um lugar distante do universo. Mas e se eu te dissesse que essa profecia foi manipulada pela entidade de Deus? O Boros fala que há cerca de 20 anos terrestres ele foi apresentado a essa profecia, só que ela pode ter sido fabricada por Deus, para que fosse concretizada na Terra, e temos uma pista bem clara disso. Na cena que vemos o Blast lutando ao lado de seus colegas contra uma entidade, ou alguém com os poderes dela, vemos que um membro do Esquadrão dos Guardiões da Galáxia é da mesma espécie do Boros. E se você lembrar de quando o Boros fala que a sua espécie evoluiu em condições extremas difíceis, esse cara não deve ser pouca coisa. Dito isso, podemos deduzir que a entidade de Deus influencia e ataca diversos lugares pelo universo, e que isso fez com que o Esquadrão dos Guardiões da Galáxia fossem criados. Só que algo vem chamando a atenção dela para esse quadrante do universo, e esse alguém é o Saitama.
Mas isso tudo só mostra o quanto as profecias de One Punch Man são uma verdadeira bobagem, e todas podem ter sido manipuladas pela entidade. A profecia da Madame Shibabua, por exemplo, diz que a Terra enfrentaria uma ameaça sem precedentes em 6 meses, a partir do dia da invasão do Boros. Mas falar esse tipo de coisa em um mundo que enfrenta ameaças poderosas toda semana é meio que dizer o óbvio. Ao que parece, essa ameaça ainda não deu as caras, mas se eu tivesse que apostar, diria que a ameaça planetária da profecia é o próprio Saitama, e vimos muito do que ele é capaz em sua luta contra o Garou Cósmico, sendo que se não fosse o Blast, a profecia já tinha se concretizado. Como se não bastasse tudo isso, ele ainda aprende a viajar para outra linha do tempo, onde os heróis ainda não tinham sido atingidos pela radiação do Garou, e só observando. No capítulo 161, o Saitama declarou abertamente que se quisesse, poderia destruir todo o planeta em um único soco. E isso não é uma ameaça vazia. E o fato dele não ter feito isso ainda, acidentalmente, só mostra o quanto o nosso careca tem um controle absurdo de seu poder, que deixaria o herói Raio Negro da Marvel com inveja. E esses são só alguns exemplos do incrível poder do Saitama, e de como ele pode surpreender até mesmo a entidade mais poderosa apresentada na obra. E o que é mais engraçado é que são seus valores que chamam mais a atenção. Pelo menos em nós que assistimos e nos outros heróis que são influenciados por ele. Vacine Man, Orochi, Psychos, Centopeia Anciã, Água Natural Maligna, e quando eles falharam, ele apelou até para Tatsumaki. E quando isso não funcionou, deu poderes ao Garou, que para sua infelicidade foi parado pelo Saitama, a pedra no seu sapato. Agora, Deus procura por outro receptáculo digno de receber os seus poderes, e assim se libertar para apagar da existência aquele que vem frustrando todos os seus planos desde o começo, o Saitama. Curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais vídeos de One Punch Man.